Será, teacher do meu Hort, que você está sabendo contar ou ler histórias em inglês para os seus alunos? É sobre esse assunto, com 5 regras de ouro para você ter alunos engajados na hora da leitura em inglês. Roda a vinheta, produção! Eu sou a teacher Vanessa Bueno, especialista em alfabetização em inglês, e um dos pilares da alfabetização em inglês é ensinar a criança a ler e o outro a escrever. Detalhe, não tem aí na sua mente que a alfabetização em inglês é somente estes 2 pilares, porque não adianta nada ela aprender a ler e escrever se antes de tudo ela não escuta, ou melhor, o educador não trabalha com o listening dela. Então nada melhor do que eu ensinar para vocês hoje quais são as 5 regras de ouro para você ensinar aí os seus alunos na hora de contar uma história em inglês. Detalhe, por mais que esses seus alunos não tenham uma bagagem prévia na língua inglesa, é a primeira aula de inglês, eles não têm repertório linguístico, não têm palavras, vocábulos, não sabe nada de inglês, vou te dar essas 5 regras porque é fundamental que se você, principalmente educador na educação infantil, ensina inglês para crianças ou tem aí alunos pequenos, até 6, 7 anos, precisa trabalhar aumento de repertório linguístico com as leituras, são poderosíssimas. Por quê? Não é sobre isso, né, o nosso tema de hoje, mas um dos motivos principais é porque os vocábulos estão dentro de contextos. Você não vai ensinar aleatório, cat, this is a dog, head, shoulders, knees and toes. Não vai, porque está dentro de um contexto. Tem uma frase para permear aí o que significa aquela nova palavra, tá? E isso leva para a criança de uma forma associativa a entender o sentido daquela palavra, reforçando a fixação de uma nova palavra nesse formato dentro de histórias, beleza? Então vem comigo rapidamente para você poder ter aí essas 5 regras, mas você ter aí também uma colinha para realmente os seus alunos conseguirem entender o que você está contando. Aqui um detalhe inicial para quem é professor em contexto de sala de aula e você tem uma turma, na maioria das vezes, eu sei que às vezes você não tem uma assistente, um estagiário para poder te ajudar com a questão de comportamento. Porque quando a gente fala de contar uma história, a gente também está lidando com o comportamento, com aquele divino do meu Hort, que não para quietinho na cadeira, tá? Que não para quietinho para escutar aquela história, por mais legal que seja aí. Então, a primeira regra de ouro é que você organize aí a sua turma. Ou seja, você vai preparar os seus alunos para aquele momento. Parece que não, mas é real isso. O ato de preparar é você nomear o que vai acontecer, falar dos combinados, se você não tem regras, combinados e recompensas, não sabe sobre esse assunto. Aqui no nosso canal a gente fala, tem um vídeo sobre isso, o quão importante é você estabelecer regras e combinados. Então, esse ato de preparar é também falar sobre as regras, é falar sobre o que está vindo, é sobre o nome do livro que vai vir, é aquele preparo que pode estar misturado com o português também, porque às vezes a criança precisa daquele comando e daquela instrução na língua materna. Segundo ponto é você se preparar. A maioria do educador faz o quê? Pega o livro na biblioteca ou compra um livro porque achou super legal e já abre para contar a história. Na verdade, o se preparar é literalmente você até escutar um nativo, como ele conta. É você observar quais são os momentos que você pode fazer uma pausa. É você até colocar post-its para aquele momento que você se preparou, abrir e realizar aquela dinâmica, ou aquela pergunta, ou realizar aquela observação, tá? Então, essa regra dos post-its eu falo muito lá também dentro da formação MAB. Inclusive, essa foto aí, ó, produção, coloca aí. Nesse momento que eu estava realizando leitura para os meus alunos, que era uma turma de 5 anos, kindergarten, é uma leitura que eu estava com apoio visual aqui dos post-its, tá? Sempre me recordando qual era o momento que eu precisaria fazer uma pausa, o momento que eu tinha que fazer uma reflexão, uma observação, passar a bola pro aluno e não ficar só pra mim, tá? Terceiro ponto, preparar o ambiente. E isso é também importante até para professor particular. Precisa saber aonde você tá contando essa história. Será que você tá falando essa história em pé, contando essa história em pé? Não tá na mesma altura, né, das crianças, né, no mesmo nível do olhar e da cabecinha da criança, dos alunos. Prepare o ambiente, veja se tem muitas distrações em volta, limpa isso, tira os brinquedos, afasta um pouco os recursos, para que a criança não tenha aí outras distrações. Às vezes você tá contando uma história no meio do pátio, a criança vai se distrair. Às vezes você tá contando uma história num ambiente que tem poluição visual, isso também contribui para que a criança se distraia. Quarto ponto importantíssimo, a maioria não faz isso. O quarto ponto é você responder estas perguntas.
Primeiro, o que a minha criança, o que os meus alunos vão aprender com essa história? Eu tenho que ter um objetivo final. Por exemplo, eu tô aqui com um livro Be You. Às vezes pode ser um livro para trabalhar mentalidade de crescimento. Eu falo muito disso também lá na formação MAB, Growth Mindset, né? Às vezes é uma leitura que vai me ajudar a trabalhar com uma situação que eu estou passando com os meus alunos. Às vezes é uma situação, por exemplo, de bullying. Às vezes é uma situação que ele está bloqueado para aprender algo novo, que ele precisa se arriscar, ou que ele está ansioso, ou que ele está com raiva, comportamento. Não, é sobre palavras, sobre números. Responda essa pergunta, que os meus alunos vão aprender com aquela leitura no final daquela contação de história. E dentro do quarto ponto, que é o importante, né? Depois que a gente tem o objetivo, o motivo, eu preciso responder quais são as palavras, quais são as frases, quais são as imagens que podem causar dúvidas ou não tem entendimento nenhum da parte da criança. Será que ela entende o que significa be you? Será que ela consegue compreender, por exemplo, uma situação que eu estou contando aqui, be adventurous? Será que ela vai entender isso aqui, tudo que eu falo pra ela? Por isso que é importante eu levar pra ela, antes de eu abrir o livro e ler a primeira coisa que tem aqui no livro, eu preciso separar. Gente, isso aqui envolve muita coisa. Eu preciso separar pra ela algumas situações, palavras que vão repetir a todo momento e que ela precisa saber disso antes de eu dar sequência ou começar essa contação de história, para que realmente tenha compreensão e não só ela ficar olhando aquelas imagens sem entender absolutamente nada, tá? Por isso que crianças que são iniciantes no novo idioma, e eu falo muito dessa técnica dentro da formação MAB, é usar a técnica purê de batata. Eu preciso utilizar o code mixing e o code switching. Eu posso colocar um pouco de inglês dentro de uma frase totalmente em português. Eu posso falar uma frase inteira em inglês e depois passar para uma frase em português ou ao contrário, né? Então eu preciso trabalhar com essa técnica purê de batata. Se você não é mabiano e mabiano ainda do meu Horte, você precisa clicar aqui no card abaixo e entender mais sobre essa nova oportunidade que é para você que ensina inglês para criança, mas não é especialista em uma área, tá? Eu te torno especialista em uma área que é o nicho de alfabetização inglesa, e uma dessas regras que eu estou mostrando aqui para vocês tem lá dentro da formação. A última regra é uma regra que eu vejo cometer demais no infantil. Cuidado com os excessos. Cuidado com o excesso de apetrecho, cuidado com o excesso de... Você vai fantasiado, leva puppet, leva flashcard. Cuidado, você acaba perdendo aí o real motivo de por que você está contando aquela história, o que a criança vai aprender, né, com aquela história, qual o repertório que você quer que ela tenha no final daquela história, o pensamento, a reflexão sobre e com a ajuda daquela história. Então, muito cuidado com os excessos. Beleza? Foi legal esse vídeo? Gente, queria eu ter escutado a Teacher Van aqui nesse canal quando eu contei minha primeira história, que foi olha, Deus é pai, queria desistir de ser professora quando eu contei minha primeira história. Mas eu tenho certeza que essas regras, a cada vez que você vai praticando, quanto mais você pratica, você vai ficar familiarizado. Eu não posso pegar um livro porque ele é legal. Eu preciso seguir essas 5 regras básicas de ouro da Teacher Van. Beleza? Beijo no seu forte, te vejo no próximo vídeo. Bye, bye.